Nessa manhã eu quero falar de um personagem que a palavra de Deus diz que ele era um dos discípulos do Senhor. E quando a gente lembra dele, a gente sempre lembra de uma forma talvez errônea. Quando a gente lembra de Tomé, você lembra o que quando você lembra do nome de Tomé? Tomé, um homem sem, né? Não, aí nós falamos assim uns para os outros: não seja como Tomé, não seja um homem sem fé, né? Creia, não seja um homem que precisa ver para crer. Mas quantos de nós, em quantas vezes nas nossas vidas, não agimos como Tomé agiu? Não é verdade? E se a gente for ler a palavra de Deus e ver e analisar a vida dos discípulos, a gente vê que os discípulos sempre estavam com aquela dificuldade de verdadeiramente crer no sobrenatural. Nós vemos cada passagem que Jesus estava, que Jesus tinha que falar: olha, seja um homem de fé. Cadê a sua fé? Aonde está a sua fé? E eu quero te perguntar nessa manhã: como está a sua fé? Como você tem vivido com Deus? E eu quero que você abra sua palavra, sua Bíblia em João, capítulo 20. E nessa manhã o Espírito do Senhor Deus vai falar com você, amém? Vai falar conosco em nome de Jesus. Capítulo 20 de João, versículo 19. Esses versículos aqui falam justamente depois que Cristo tinha sido morto e ele tinha ressuscitado. E Maria Madalena tinha ido ver o túmulo, e quando chegou lá o túmulo estava vazio. Então ela correu, voltou para os discípulos, chamou Pedro e João, e eles foram até o sepulcro, e quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. E se você for lá em Jerusalém, até hoje continua vazio, viu, meu irmão? Porque o nosso Senhor ressuscitou. Amém? Ele não está vivo, ele ressuscitou. E aqui no versículo 19 em diante, ele não está morto, ele está vivo. Oh, glória! No versículo 19 em diante diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Depois que Jesus Cristo morreu, a primeira coisa que aconteceu foi uma perseguição. E você lembra que Pedro, ele negou Jesus, e ele falou: não, eu nunca estive com esse homem. E começaram então uma perseguição àqueles que andavam com Jesus. E os discípulos nessa ocasião, eles estavam com medo. E a Bíblia fala que eles estavam num lugar e as portas estavam cerradas, fechadas. Eles estavam com medo dos judeus virem e fazer a mesma coisa que fizeram com o nosso Senhor com eles. Então a palavra de Deus diz, continua falando: veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiveres, são retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio.
Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu a eles. Talvez Tomé estava com tanto medo, com tanto pavor, ou com tanta depressão, que ele não estava junto. Ele poderia estar fugido ainda, fugindo da situação e falando: poxa, a minha única esperança agora morreu. Aquilo que eu pensava que iria acontecer, que nós fomos ministrados, aquilo que eu ouvi, aquilo tudo que aconteceu, acabou. Ou também Tomé poderia ter ido comprar comida para os discípulos. E talvez por isso não estivesse naquele momento junto com os discípulos. Mas o fato era que Tomé não estava com eles. Eu coloquei o nosso tema aqui, vencendo os nossos desafios. E a primeira coisa que eu coloquei no nosso boletim é: vença os desafios estando em comunhão. Tomé não estava em comunhão com os irmãos. Tomé não estava junto com a igreja. Tomé não estava no corpo de Cristo. Irmãos, e para que nós possamos vencer grandes desafios na nossa vida, nós precisamos estar juntos, como corpo, como igreja do Senhor. Se nós não estivermos juntos, somos alvos fáceis para o diabo, para o inimigo. Quando nós estamos fora do corpo de Cristo, quando nós estamos fora da realidade de comunhão, nós nos enfraquecemos. O diabo começa a lançar coisas na nossa mente e no nosso coração. E com certeza foi isso que aconteceu com Tomé. Ele não estava junto, ele não estava participando do corpo de Cristo. E se você tem grandes desafios para vencer, você precisa estar junto no corpo. Nós precisamos ter palavra de ânimo um para o outro. Nós precisamos nos fortalecer um com o outro. Nós precisamos animarmos uns nos outros. Por isso que quando nós nos afastamos do corpo de Cristo, nós ficamos frios, incrédulos. Nós vamos deixando com que o sangue de Cristo, que passa pelo corpo, deixe de passar na nossa vida. E nos tornamos pessoas incrédulas. Tomé, ele deveria estar junto, mas ele não estava. Então, para que você possa vencer os seus desafios, alguém aqui tem desafios? Lutas, hein? Deixa eu ver. Problemas? Sempre vamos ter, irmãos. Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou convosco. E se eu venci o mundo, vocês vencerão também. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Mas quando nós estamos no meio da tribulação, muitas vezes agimos como Tomé. Não sei não. Não sei se isso vai dar certo. Só vou crer se eu ver. Eu preciso crer, então eu preciso ver primeiro. Não, irmão. Não. Nós precisamos crer naquele que pode todas as coisas. No Deus do impossível. Nós cremos naquele que nós não vimos, mas nós sentimos, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Amém? Então, se você tem grandes desafios para vencer, meu irmão, minha irmã, tem grandes problemas e você precisa de grandes soluções, você precisa de um Deus muito grande. E Ele se manifesta, no corpo. Nós precisamos estar unidos. Olha para o seu irmão aí, fala: você precisa estar unido comigo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, mas nós somos o corpo de Cristo. Amém?
Se você quer vencer os seus desafios, então nós precisamos estar juntos. Glória a Deus. Porque quando estamos longe, nos tornamos presa fácil. Olha, é só você pensar assim, numa fogueira onde tem vários gravetos ali juntos. Se você tirar um graveto daquele e colocar à parte, ele vai esfriando, esfriando, esfriando e apaga. Assim é a nossa vida cristã. Quando nós estamos longe do corpo, quando nós estamos longe da congregação, quando nós estamos longe aonde se manifesta a unidade, nós vamos ficando fracos, apagando, e você se torna incrédulo. Quantos de nós aqui já não passamos por essa experiência? Quantas vezes isso já não ocorreu? Porque a primeira coisa que o diabo lança na sua vida é uma coisinha chamada depressão. E isso faz com que você se afaste de todos e de tudo e que você queira ficar sozinho, sim ou não? E você não quer falar com ninguém, e você não quer ouvir ninguém, você quer ficar só. E quando a gente fica só, quando nós ficamos longe do Senhor, longe do corpo de Cristo, nós morremos espiritualmente. Se você quer vencer esse grande desafio que você tem, fique unido no corpo, porque nós precisamos um dos outros. Amém? Nós precisamos um dos outros, sim. Orarmos uns pelos outros, cobrirmos uns pelos outros. Por isso que às vezes a gente fala assim, o pastor não precisa tanto de oração, é o que mais precisa, irmãos. E a gente quase não ora por eles. Não, eles já oram muito, eles já estão muito perto de Deus. As pessoas pensam, pastor, então não precisa muito de oração. Nós somos corpo, não existe diferença, nós somos todos iguais. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Então, você deseja vencer seus desafios? Esteja em comunhão. Outra coisa que nós precisamos para vencer os nossos desafios, vencê-los pela fé. E o pastor João sempre fala isso. Fé é viver nas possibilidades de Deus. O que é fé? Viver nas possibilidades de Deus. E eu quero te perguntar, Deus pode fazer qualquer coisa? Hein? Ressuscitar mortos? Sim. Curar enfermos? Sim. Curar um cego, coxo, e aí vai, porque nós temos exemplos na Bíblia. Então por que Deus não pode resolver o seu problema? Por que você fala que Ele não consegue? Por que você acha que esse seu problema não tem solução? Por que nós achamos que no meio da tribulação, daquela situação que você fala, agora, impossível, é nessa situação que o nosso grande Deus se manifesta? Porque Ele é o Deus do impossível. É nas possibilidades dEle e não nossa. Porque quando nós estamos na nossa possibilidade, nós queremos fazer. E se nós podemos fazer, nós não precisamos de Deus. Mas quando nós olhamos para a situação, e quando nós dependemos do Senhor, nas pequenas ou nas grandes situações, Ele se manifesta poderosamente para a glória dEle. E nós precisamos vencer os nossos grandes desafios pela fé. Olha o versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, Tomé respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quantos de nós não falamos isso aí, irmãos? Se eu não ver, eu não creio.
porque isso aqui é impossível de acontecer. E o diabo começa a lançar sobre você uma coisa que se chama medo. O medo nos paralisa. O inimigo, através do medo, lança incredulidade. Porque aquela situação te causa medo, angústia. E foi isso que aconteceu com Tomé. Ele estava com tanto medo daquela situação, daquilo tudo que estava acontecendo. Do momento que eles estavam sendo perseguidos, poderiam ser mortos. Que a única esperança que ele tinha, aparentemente, tinha sumido. Ele começa a lançar a palavra: se eu não olhar, se eu não tocar o meu dedo, se eu não colocar o meu dedo, se eu não ver, eu não creio. Eu não creio. Irmãos, a fé é algo sobrenatural. A fé é uma certeza, uma convicção que você tem que Ele fará. A fé é andar no sobrenatural de Deus. A fé é você fechar os olhos para a sua realidade. A fé é você depender de alguém que pode fazer o impossível, mas que você precisa crer. Lembra daquela situação dos discípulos dentro do barco? Quando houve uma grande tempestade, os discípulos estavam lá dentro do barco. Sim? Lembra? Aquelas ondas, aquele vento forte, aquele problema todo, e eles andando para lá e para cá dentro do barco, e Jesus estava dormindo, e aquele desespero. E a Bíblia fala que eles foram lá e falaram: o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não vai fazer nada. Quantas vezes, irmãos, estamos no meio da tribulação, do fogo, da situação, e nós falamos para Deus: Deus, o senhor não vai fazer nada. Olha eu aqui sofrendo. Olha quanto problema, quanta dificuldade. Olha o meu marido, olha o meu filho, olha isso, olha aquilo, Senhor. Não tenho dinheiro. Não tem nada. E Jesus está tranquilo, dormindo. Mas sabe onde ele está? Dentro do seu barco. Quero falar para você, querido, Jesus está dentro do seu barco. Pode estar caindo um temporal, uma tempestade doida, estão se levantando os mares, o vento está forte. Jesus está contigo dentro do seu barco. Sabe qual que é o problema? Que ao invés de dependermos dele, nós estamos pegando a nossa canequinha e tentando tirar a água do barco. Agindo de forma natural. Tentando resolver os nossos problemas. Fazendo o que ele não quer que nós façamos. Mas nós estamos afobados, querendo resolver problemas, dificuldades, sem depender dele. Porque a palavra de Deus diz que quando ele se levantou, ele falou: mar, acalma-te. Vento, cessa agora. E é isso que Jesus vai fazer dentro do seu barco. Sabe aquela situação que está aí, quente? Deixa com ele. Deixa com ele. Porque com certeza ele vai acalmar essa situação. Não queira tirar a água do barco com a sua canequinha desesperado. Dependa dele. Dependa do Senhor. Amém? Ande nas possibilidades dele. Feche os olhos para o natural. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós somos aqueles chamados para ser parte do corpo de Cristo. Nós somos influenciados pela cabeça que é Cristo. E é Ele que nos conduz.
É dele que vem a direção. Amém? Diga para o seu irmão, você precisa confiar em Deus. Amém, querido? Confie no Senhor. Porque o negócio não é aqui agora, não. Aqui está tudo fácil. Dentro da igreja, meu irmão, é fácil de vencer os problemas. Aqui a gente fala, eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Mas é quando sair aí, no mundo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É quando vier a tribulação que você tem que falar, eu sou mais que vencedor. Eu confio em Ti, Senhor. A minha fé não está pautada naquilo que eu vejo, mas no Deus da minha salvação. A minha fé não está parada nos pensamentos naturais. Eu penso as coisas do céu. A minha fé está em Ti, Senhor. É na hora da tribulação. Como os discípulos, quando foram presos, chicoteados, estavam lá na cadeia, ao invés deles reclamarem e murmurarem, eles estavam louvando e adorando a Deus. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos aqui por causa do Teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos salvou daqueles que estão nos perseguindo e estavam lá presos, chicoteados, mas estavam louvando e adorando a Deus. Quando nós estamos passando por tribulação, nós precisamos louvar e adorar a Deus. Não é murmurar e reclamar. Que é isso que a gente faz, irmãos. Igualzinho Tomé. Na hora da situação, quando aperta, ao invés de nós falarmos, Senhor, louvado seja o Teu nome nessa situação. Com certeza, toda tribulação que vem é para te fazer melhor. Você sabia disso, irmão? Toda tribulação que nós passamos é para nos fazer crescer em Cristo. É para sermos melhores. O sofrimento nos faz melhores, maduros, compromissados, esperançosos, crentes. Crentes. Crendo. Porque você passou por uma situação e você conseguiu vencer. Olha, irmão, quero te dar uma notícia. O seu barquinho não vai afundar, meu querido. O seu barquinho não vai afundar, porque Jesus está nele. Ele está contigo. Amém? Jesus está com você. Tenha fé. Creia. Outra coisa que nós precisamos é vencer os desafios tendo revelação de quem é Jesus. Quem é esse Jesus? Será que você tem colocado sua fé nesse Jesus maravilhoso? Será que você tem esperado nele? Olha o que acontece aqui com Tomé, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos. E Tomé com eles. Tomé agora estava junto com os discípulos. 8 dias depois da primeira aparição, eles estavam reunidos novamente. Tomé estava com eles e aconteceu. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Irmãos, Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus apareceu de novo. Sabe por quê? Jesus foi lá só por causa de Tomé. Você já parou para pensar nisso? Jesus voltou lá no meio da reunião só para falar para Tomé, para mostrar a Tomé. Eu quero falar para você, querido, que Jesus sempre vai voltar para você. Sempre. Porque se fôssemos nós aqui, se Tomé fosse um dos pastores dessa igreja aqui, nós íamos falar: nós não queremos mais você não, Tomé, você é muito incrédulo. Não, você é muito incrédulo, sai daqui. Mas Jesus não. Jesus, Ele nos ama incondicionalmente. Sabe aquele dia que você falou assim: Senhor, eu não estou crendo mais em nada. Sabe aquele dia? Jesus já te perdoou, meu irmão, porque Ele te ama incondicionalmente.
Sabe aquele dia que você falou assim, não dá nada, ó, não dá nada certo. Lascou tudo. Né? Quando a gente olha assim para a conta bancária e fala, ixi, lascou. Tô no sal. Sabe aquele dia, irmão? Ruim, difícil, complicado? Jesus volta só para você. Jesus vem só para você. Romanos 5. Depois você leia, medite. Nós precisamos, irmãos, saber que o nosso Senhor sempre está conosco. Sempre. Jesus voltou só para falar com Tomé. Jesus voltou por causa de Tomé. E ele falou, olha Tomé, olha eu aqui. Olha o que ele fala. Põe aqui o dedo. Põe aqui, Tomé, o dedo. E vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Jesus, irmão, foi justamente se mostrar para Tomé, falando, Tomé, é verdade, eu estou aqui vivo. Não seja incrédulo, mas crente. Diga para o seu irmão, não seja incrédulo, mas crente. Creia. Creia. Amém? Creia no nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus maravilhoso. Só o fato de você ter tido o privilégio de conhecê-lo já é o maior milagre da terra. Você sabia, irmãos, que nós todos vamos morrer aqui, mas nós vamos para junto dele. A promessa é, teremos vida após a morte. Nele, nós não morremos, nós continuamos a viver. Nele. É essa a esperança. Esperar naquilo que eu não vejo. Eu não vejo Jesus, mas eu espero nele. Eu não vi a morte e a ressurreição, mas eu creio. É essa a nossa fé. E nós precisamos reconhecer, para vencermos todas as tribulações, quem Jesus é. E olha o que Tomé fala para ele então. Versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé então reconheceu que ele era Jesus ressuscitado e que ele era o próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus. Ele falou realmente, Senhor meu e Deus meu. Quem é Jesus para você, querido? Jesus é aquela religião que você vem no final de semana só para estar junto com o corpo? Jesus é só aquele pneu de escape, ou aquele pneu, como é que falam? O step dentro do carro? Que você só lembra dele quando fura o pneu? Vocês lembram do pneu, do step aqui, quando vocês saem com o seu carro? Eu nunca lembro. Mas fura um pneu para você ver, você vai logo lá nele, que você precisa. Jesus é esse que é o step na sua vida? Jesus é aquele que você só olha para ele quando o negócio está ficando ruim, e aí você tem que falar, ô Jesus, faz alguma coisa? Ou Jesus é esse Senhor seu, Deus seu, que é o seu amigo e companheiro, que você se relaciona com ele, que você ama estar junto, porque quando a gente ama, a gente quer estar junto, né? Você quer estar junto do Senhor? Você quer viver junto com ele, sempre, todos os dias? Tomé reconheceu isso, Senhor meu. Senhor fala de tomar o domínio da minha vida, dono da minha vida, Senhor meu. Por isso que nós, quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós falamos, Ele é o meu Senhor. Agora quem manda em mim
É Ele. Antes era o mundo. E o mundo tem um senhor também, chamado diabo. Capeta, capiroto, pé de pluma. Ele chega assim, ó, devagarinho. E aí, meu irmão, quando você reconhece Jesus, você fala para Ele, você confessa com a tua boca que Ele é o seu Senhor. E se Ele é seu Senhor, então Ele manda em você. Manda ou não manda? Hã? Manda, irmão. Manda. Se Ele manda, nós precisamos obedecer. Está aqui, ó. Aqui, ó. Tudo para nós obedecermos Ele. Agora depende se nós vamos obedecer ou não. Vivemos pela fé ou pela incredulidade. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabia que nós estamos desagradando a Deus várias vezes porque não cremos naquilo que Ele pode e vai fazer. Eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Porque Deus é um Deus grande, Ele não é Deus pequenininho. Vamos fazer uma coisinha. Vou te dar uma bençãozinha. Vou fazer um marzinho. Vou fazer coisas pequenininhas. Não, Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus de poder. Amém? Senhor meu, Deus meu. O que Ele é seu? Senhor meu, Deus meu. Davi reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse ressuscitou, está vivo. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E a última coisa, vença os desafios, estando constantemente na presença do Senhor em consagração. Vença os seus desafios, os grandes desafios que você tem na sua vida, meu irmão, minha irmã, estando em comunhão, estando na presença do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quem são esses? Nós. Olha, Jesus aqui, irmão, já estava falando de nós. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque nós não vimos. Nós não vimos Ele ressuscitado, nós não vimos a morte e a ressurreição do nosso Senhor, mas nós cremos. Quantos creem aqui? Você sabia que Ele está aqui no nosso meio, irmão? Ele está aqui. Você sabia que Ele está dentro de você, querido? Você sabia que Ele está sentado do seu lado, meu irmão? Você sabia que a Bíblia fala que você exala o bom perfume de Cristo? Cheira o seu irmão aí, vê se está com o perfume de Cristo. Hã? Perfume de Cristo. O perfume dele que exala de cada um de nós. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. E sabe por que nós exalamos o bom perfume? Lembra quando Maria foi lá ungir Jesus? Foi ungir o corpo de Cristo? Ungiu o corpo. Ungiu a igreja. Tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. Nós precisamos vencer os nossos grandes desafios, irmãos. E são muitos, sim. E nós temos medo, sim. E nós muitas vezes nos tornamos incrédulos, sim. Nós somos como os discípulos de Jesus em muitas situações da nossa vida. Nós ficamos desesperados. Nós não cremos no impossível. Mas quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós vencemos todas as coisas. Quando nós estamos em comunhão com o nosso Senhor e Salvador, tudo fica fácil.
Porque para Ele não há impossível. Porque a minha esperança não é em mim mesma, é nele. Então, quando eu olho para aquela situação, sabe, Cristiane? Aquela difícil, eu falo para Ele, isso está fácil. Pensa numa coisa aí dificílima, dificílima. Deus pode fazer? Oh, e como pode? Por isso, Nice, não há impossível para Deus, minha querida. Creia. Jesus chega para Maria, como o pastor ministrou semana passada, e fala assim: Maria, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o milagre. O impossível vai acontecer. E aconteceu? Lembra do texto? Lázaro, vem para fora. Lá veio o homem para fora. Sabe o que nós precisamos falar para os nossos grandes desafios? Desafio, vem para fora. Eu te ordeno agora, ressuscita. Que haja vida de Deus. Que haja o sopro de Deus. Que haja o acertar de Deus sobre todas as nossas dificuldades. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, querido? Você crê nesse Jesus ou a gente vive só de religiosidade? Porque eu não venho para a igreja só para ouvir uma palavrinha no final de semana e sair daqui falando, pronto, cumpri o meu dever. Não. Você é igreja. Aonde você for, você é igreja. Aonde você for, as pessoas vão falar assim, opa, você não é aquele que anda com Jesus? Hã? Yes? Yes? Você é aquele que anda com Jesus, não é? Falaram isso para Pedro. E Pedro falou o quê? Eu nunca vi ele mais gordo, mais magro, de jeito nenhum. Qual é a nossa resposta? Sim, eu conheço. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou discípulo dele. Eu me pareço com ele. E de mim emana vida de Deus. Eu sou a continuidade de Cristo aqui na terra. Eu sou a esperança para esse mundo. Porque Ele vive em mim. Ele vive em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar, queridos. Não há impossível para Deus, amém? Não há impossível para Deus, amém? Não há coisas que o Senhor não possa fazer nas nossas vidas. Não há. O Jimmy vai colocar uma canção. E eu quero que você, se você tem algo impossível, eu quero que você venha aqui na frente. Quero que você venha aqui na frente. Quando se fala de impossível, fala de algo que você não pode fazer. Não depende de você. Não depende de você. Depende dele. E se depende dele, ele faz. Porque ele é o Deus do impossível. Deixa ele te tocar aí agora. Porque ele está passando aqui no nosso meio. Senhor, nós lemos aqui que as portas estavam trancadas. Que eles estavam numa casa, num lugar, trancados. Nós estamos aqui, Senhor, num lugar onde nos reunimos como igreja. E o Senhor está aqui. A gente pode sentir o Senhor. Sabemos que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo e que o Senhor está aqui passeando no nosso meio e ouvindo o clamor de cada um de nós. Nos perdoa pela nossa incredulidade, Senhor. Nos perdoa porque diante das dificuldades às vezes nos sentimos tão pequenos e incrédulos. Mas nessa manhã, Deus, nós declaramos que Tu és o Deus desse mundo. Tu és a nossa esperança. E no Senhor nós podemos todas as coisas.